Eu tive a ideia de fazer encontros evolianos há 5 anos atrás, mais ou menos. E fiz o primeiro lá na Paraíba e ano a ano o encontro vem sendo feito. No segundo ano eu não participei da organização, mas o pessoal que organizou muito bem, fez um encontro muito interessante lá em Curitiba. E a gente acabou chegando aqui na Grande São Paulo. Tá? Como é um encontro evoliano, eu achei que nada mais lógico que eu falar sobre évola. Tá? Faz sentido isso. Só que eu não estudo só évola. Eu estudo évola e estudo tanto as teorias do Dugin quanto as teorias do André Martin. Então eu vou fazer uma mistureba aqui entre as coisas que eu estudo e talvez dê certo. Eu não sei se eu chego no meridionalismo, mas já estou misturando o évola com o Dugin, né? Já estou fazendo essa salada. Vamos ver se ela fica gostosa no final ou se a gente vai ter que jogar na lata do lixo. Tá? Então, o título é Évola e a possibilidade da quarta teoria política. Tá? E aquele sujeito ali é o Évola. Eu fiquei sabendo pela página do Rafael Machado que essa semana ele chega aqui para dar uma palestra, não é isso? Sim, tá vindo. Tá vindo para cá para dar uma palestra essa semana. Enquanto ele não chega, eu vou tentando falar sobre o sujeito, ver se a gente chega num consenso acerca de qualquer coisa sobre ele. Tá? Évola, ele é um tradicionalista que bebe um pouco nas fontes do perennialismo do René Guénon. Tá? E eles têm grandes embates, mas uma série de concordâncias. Uma dessas concordâncias é a utilização da metafísica oriental como base para o seu conjunto de teorias. E o Évola faz isso de maneira interessante quando ele está tratando de questões políticas. Ele faz uma conjunção entre castas e ideologias. Tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, ele sabe, tá? Como fazer isso. Ele diz, por exemplo, que na Kali Yuga vai ocorrer uma inversão daquilo que existia nas eras anteriores, principalmente na Satya Yuga. O que ocorria na Satya Yuga, de acordo com Évola, e uma das coisas com as quais ele discorda do Guénon, é que havia na figura do rei sacerdote um certo gibelinismo, ou seja, o rei era também o sábio e ele era as duas coisas ao mesmo tempo. Então não havia uma distinção clara entre brahmanismo e kshatrianismo, ou entre um brahmana e um kshatriya. Esses dois eram a mesma pessoa. Isso vai acontecer, vai se separar com o avançar ou declínio, a evolução das eras até chegar na Kali Yuga. E o que acontece? Primeiro separa brahmanes de kshatriyas. Depois os brahmanes são os governadores e os kshatriyas os guerreiros. Depois os kshatriyas são os governadores e os brahmanes são os conselheiros. Por fim, chegamos na Kali Yuga. E aí o que vai acontecer? As castas e ideologias vão se misturar da seguinte maneira. Brahmanes e kshatriyas vão perdendo o poder e as outras castas, as castas chamadas castas inferiores, vão ganhando poder. Tá? Transformando-se em duas coisas que nós conhecemos muito bem. A classe dos comerciantes no poder se chama... O que vocês acham? Vaishya. Dos Vaishyas. Dos comerciantes dos Vaishyas. Quando eles chegam ao poder, como é que vocês acham que chama o nome da ideologia que surge daí? Capitalismo, né? Liberalismo como ideologia do capitalismo. E quando chegam os Shudras no poder? Como comunismo. É que se chama? Socialismo. Né? Então, Évola percebe esse processo involutivo ocorrendo. E aí a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Capitalismo liberal e financeiro é o reino dos Vaishyas. Esse reino ele se caracteriza pela individualidade. A palestra de ontem foi muito esclarecedora em relação ao reino dos Vaishyas. Não dá para construir uma civilização efetivamente humana num reino em que quem comanda é o Vaishya. Por quê? Porque a grande referência humanitária vai ser o milionário. Quem é a referência do capitalismo? É aquele sujeito que cumpre
a escalada monetária, a escalada financeira. Ele não precisa ter absolutamente nenhuma característica humana. Basta que ele saiba juntar moedas. Essa é a principal característica do capitalismo. Ele se caracteriza, na sua ideologia, que é o liberalismo, pela acumulação da moeda. Se você consegue acumular moeda, você é a grande referência da sociedade. Basta ver quem são as grandes referências da sociedade americana. Bill Gates, George Soros, etc. Milionários que a única ação civilizatória é acúmulo de moeda. Então, esse é um passo da decadência da governatividade, ou a relação, uma relação que Évola apresenta entre as castas e as ideologias. De outro lado, você tem a ascensão dos Shudras em alguns lugares. A ascensão dos Shudras, ela é um pouco mais interessante do que a dos Vaishyas, por uns motivos curiosos que a gente vai falar sobre isso. Os Shudras, eles também não têm como desenvolver uma característica civilizatória mais profunda. Entretanto, tanto para Évola quanto para Guénon, os Shudras são mais tradicionais na sua relação com o mundo do que os Vaishyas. Por quê? Para o Vaishya só interessa a acumulação da moeda, só interessa a própria individualidade, ele é o centro do mundo, né? Isso vai gerar coisas como o iluminismo, em que a razão é construtiva do mundo, vai gerar o individualismo, vai gerar o próprio liberalismo e toda essa condição de o processo civilizatório ser o processo de acumulação da moeda. Por que então os Shudras são mais tradicionais, num certo sentido? Porque se mantém na sociedade Shudra certa noção de comunidade, que é uma noção da sociedade tradicional. A noção de comunidade em que o indivíduo não vale mais do que o coletivo. Mesmo com essa ascensão do socialismo, ainda se percebe uma construção em que aspectos da tradição são mantidos. Eu não tenho uma série de textos acerca dessa questão, apesar de haver uma crítica violenta de Évola no texto Metafísica da Guerra, acerca da ascensão dos Shudras ao poder. O Guénon faz esse reparo de que uma sociedade Shudra é ainda mais tradicional, porque ela finca raízes, ela tem raízes no campo. Você tem a revolução partido do campesinato, que é um sujeito ligado à terra. Ela tem essa raiz comunitária em que a coletividade vale mais do que o indivíduo, e entre outras características possíveis. Mas nenhum desses sistemas, nem o capitalista liberal, nem o socialista comunitário, possuem as características necessárias da tradição. E Évola vai apostar em dois outros sistemas que ele vê aspectos tradicionais muito mais claros. Esses sistemas são fascismo e nazismo. Ele faz uma aposta e perde a aposta. Ele perde a aposta, tanto que no final da vida, ele, além de fazer críticas tanto ao nacionalsocialismo quanto ao fascismo, que estão aqui nesses dois livros que a gente acaba de editar e que estão disponíveis à venda, tá? Quem quiser comprar, fica à vontade. Ele vai fazer um conjunto de críticas. Por quê? Porque esses sistemas que pareciam se aproximar da sociedade tradicional no primeiro momento, depois começam a conjugar aspectos que não fazem parte da tradição. Alguns desses aspectos são o racismo biológico. Évola acreditava que a única maneira de diferenciar o homem é pelo espírito. Você não tem como diferenciar o homem pela cor da pele ou pelo nascimento, assim, ter nascido de uma família A faz dele A. Para Évola isso não era isso que definia, mas o espírito é quem definia a que casta você pertencia. Então, o espírito não era garantido pelo nascimento. Poderia, mas havia a possibilidade de não.
A própria metafísica hindu reconhece isso. Existem casos de sannyasis hindus que atribuem valores a castas diferentes, a pessoas nascidas de castas diferentes para outras castas. Então o sannyasi é capaz de pegar o Shudra e dizer, na verdade, você é um Brahmana. Eu reconheço isso no seu espírito. Não? Então, Évola via essa possibilidade de dizer que só dá para você descobrir a casta do sujeito a partir da atuação do espírito. É o espírito quem define a que casta você pertence, não? E não o seu nascimento, a cor da sua pele, a civilização a que você pertence, porque senão não dava para transportar a metafísica oriental para as outras civilizações, por exemplo, e ele considerava si próprio um kshatriya. Então, seria impossível ele dizer isso se ele acreditasse na possibilidade de que só o sujeito nascido de uma família kshatriya na Índia fosse um kshatriya. E aí ele perdeu essa aposta. Entretanto, ele mantém a tradição. O que seria então a tradição? Na minha visão, eu faço uma conjugação disso com o que o Dugin vem chamando de quarta teoria política. Évola já vislumbrava a possibilidade de uma quarta teoria política. Só que ele não teorizou sobre isso. O que ele fez? Ele fez essa análise entre as castas e as ideologias, e ele fez uma análise daquelas ideologias que ele considerava mais tradicionais e teve que fazer uma crítica delas. Mas ele deixou uma série de pontos que vem sendo explorado por um outro sujeito bastante interessante chamado Alexander Dugin, vai falar aqui daqui a pouco para nós. Não? E é a possibilidade da quarta teoria política, não? Que é uma alternativa ao conjunto de ideologias anteriores. Então, a quarta teoria política, que não foi teorizada por Évola, não? Ele só criticou as ideologias anteriores, as três posições anteriores, não? Vem sendo teorizada por Dugin, e aí eu apresento essa teoria tal como Dugin vem pensando ela. Quais são, pois, os objetivos da quarta teoria política? Primeiro, suplantar o liberalismo. O liberalismo, ele conseguiu, de alguma maneira, vencer as outras ideologias. Tá? Ele venceu o socialismo quando derruba o muro, em 1991. O socialismo tem uma retração fenomenal. É claro que essa retração não quer dizer extinção total, tanto que você tem aí até hoje partidos socialistas, partidos comunistas, que negam aquela herança para tentar sobreviver de alguma maneira, mas são, fazendo uma metáfora a um texto de um franco brasileiro, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele escreve um livro chamado As Aventuras, Karl Marx, As Aventuras do Barão de Munchausen, em que ele diz que o capitalismo é o sujeito que está se afogando e tenta se tirar da lama puxando pelos próprios cabelos. Não? O socialismo hoje faz a mesma coisa. Não? Ele está afundado na lama e tenta se puxar para fora puxando pelos próprios cabelos. Provavelmente ele tem uma missão impossível nas mãos e o que vai acontecer na evolução desse processo é que ele será transformado em uma coisa totalmente outra. Não? Hoje já não se fala mais em comunismo, fala-se mal em socialismo, a maioria assume-se como social-democrata e esse híbrido vai se modificar ainda mais. O liberalismo, então, o liberalismo que já havia destruído de alguma maneira, inclusive com o apoio do socialismo, os regimes chamados terceira via, tanto o fascismo italiano quanto o nacional-socialismo alemão, né? Eles já haviam feito isso, depois ele destrói o socialismo e hoje ele reina praticamente só, né, no mundo, mas convivendo com o seu conjunto de contradições cada dia maiores, cada dia mais problemáticas. Né? Então, entretanto, ainda vivemos a ascensão do liberalismo, ainda temos um mundo unipolar em que uma nação representante do liberalismo comanda, de alguma maneira, o conjunto das outras, mesmo aquelas nas quais ele não manda. Tá? É o caso que a gente vê hoje acontecendo na Rússia. Os Estados Unidos não têm poder sobre a Rússia, então o que ele faz? Ele dá tanto trabalho que a Rússia não tem condição de se preocupar com ele. Ele vai lá e financia um golpe na Ucrânia, ele vai lá e financia uma tentativa de rompimento na Geórgia e assim por diante, mantendo a Rússia num processo de isolamento em que ela tem que conviver exclusivamente com os próprios problemas sem conseguir sair desse processo. Então, vencer o liberalismo é fundamental.
Isso é uma característica fundamental, então, da quarta teoria política. A quarta teoria política precisa apresentar-se também como melhor possibilidade de todas as teorias anteriores. Então, ela tem que ser melhor do que o capitalismo, do que o liberalismo, ela tem que ser melhor do que o socialismo e ela tem que ser melhor do que os fascismos. Tá? E como é que se faz isso? A proposta do Dugin é retirando de cada sistema o que ele tem de melhor, descartando de cada sistema o que ele tem de ruim. E qual é a avaliação que você tem para descobrir o que é bom e o que é ruim? Aquela do Évola. Tá? Descobrir, usar como referência a sociedade e a civilização tradicional, nas suas características fundamentais da sociedade tradicional. Se você não tiver essa referência, você não tem como saber o que é bom em cada um dos sistemas anteriores e o que é ruim em cada um desses sistemas anteriores. Assimilar as coisas boas às teorias anteriores, desprezando a ruim, portanto, é um objetivo. E quais são os princípios, então, da quarta teoria política, dadas todas essas características? Tendo em vista esses princípios e tendo como referência a sociedade tradicional. Os princípios são liberdade para a sociedade pelo caminho que quiser. Cada sociedade precisa ter a possibilidade de soberania, a possibilidade de afirmar-se na sua identidade. Precisa-se parar de impor de fora para dentro da sociedade uma organização que lhe é alienígena. Essa organização ela precisa surgir do sangue do solo. Ela precisa surgir da luta do próprio povo para solucionar os seus problemas, para solucionar as suas contradições internas, para encontrar os seus próprios caminhos. O reconhecimento de que existe uma pluralidade de tempos. O que isso significa? Se você pega um país como o Brasil, por exemplo, você tem um conjunto de civilizações dentro do mesmo país. Você tem São Paulo, que é uma estrutura liberal que está à frente em termos de progresso científico, econômico, se aproxima muito mais do liberalismo. Mas, ao mesmo tempo, você tem comunidades indígenas que estariam numa pré-história em relação a essa sociedade. O reconhecimento dessa pluralidade de tempos é fundamental para a construção de uma quarta teoria política. Completa igualdade entre Oriente e Ocidente, ou seja, acabar com essa história de que o Ocidente é avançado e o Oriente é atrasado. Né? Quem nunca ouviu essa história aqui? Aliás, tem uma frase que é característica desse preconceito. Então, efetivamente, o preconceito é assim: mas isso em pleno século XXI, como se dizer em pleno século XXI quisesse realmente dizer alguma coisa. Tá? Dizer em pleno século XXI quer dizer absolutamente nada. É o que os medievais chamariam de flatus vossos, ou seja, desculpa a expressão, peidar pela boca. Né? Não quer dizer absolutamente nada. Não tem nenhum referencial. É o século XXI. Sim, podia ser o 13, qual é o problema? Né? Então, perceber essa igualdade entre Oriente e Ocidente é perceber que, apesar da pluralidade de tempos, estamos todos no mesmo tempo e que cada um precisa ter soberania para solucionar os seus próprios problemas. Rejeição de qualquer tipo de racismo, étnico, social, econômico. Isso é praticamente uma implicação das anteriores. Né? Se você reconhece que não há uma distinção fundamental entre Oriente e Ocidente, que não existe essa história de um progressivo, o outro está atrasado, se você reconhece a pluralidade de tempo, se você reconhece a liberdade para cada um solucionar os seus problemas, né? Se você é contra a intervenção da construção de uma civilização sobre a outra, automaticamente você tem que ser contra qualquer espécie de racismo, seja ele étnico, social ou econômico. Né? E o racismo social e econômico hoje é muito mais profundo do que os racismos étnicos, biológicos, de pele, etc. Né? Você tem um sujeito muito mais discriminado por não cumprir um certo conjunto de condições do que outro. A gente viu na palestra do Newton ainda há pouco que o que conta como mundo?
A Europa. Tá? Começaram. Nós somos só o quintal. Tá? É aqui onde eles vêm, pegam lá uma madeirinha que estão precisando, um óleozinho que tem no subsolo, levam para lá. Tá? Porque lá é que está a fase importante. O que é isso? Preconceito econômico puro e preconceito social. Tá? Além da distinção entre Oriente e Ocidente. A distinção entre Oriente e Ocidente, por parte, ou seja, o preconceito social ficou muito claro com um livro muito famoso chamado O Choque de Civilizações. Quando o Choque de Civilizações foi escrito, ele colocou no papel o preconceito social do norte em relação ao sul. Nós fomos excluídos da sociedade ocidental. Nós somos da civilização ocidental. Nós somos da civilização latina. Se quiser, se não quiser, se junta com o Oriente. É problema de vocês, não tem nada com isso. Né? A gente manda, vocês obedecem e acabou. Reconhecer a possibilidade de sistemas políticos religiosos ou anti-ideologia da laicidade. A ideologia da laicidade ela surge no iluminismo e ela se consolida no século XX e no século XXI ela se transforma num princípio fundamental. Ou a sociedade é laica ou é teocracia, e isso é um absurdo. Mas por que teocracia é um absurdo mesmo? Não? Ninguém explica. Hoje, uma campanha que se faz contra a Marina Silva, e é bom que se faça, né? mas não por esse motivo, né? É que ela vai implantar uma teocracia cristã. Eu nem sei se ela é cristã. Tudo bem. Mas qual é o problema da teocracia? Uma sociedade como a sociedade iraniana, que é chamada de teocracia, e que é essa aberração, que é altamente violenta, belicista, preconceituosa, destrutiva da própria população, tem um dos maiores índices de formação universitária do mundo. Tem o maior índice... Se for pegar a quantidade de homicídios por 100 mil habitantes, a sociedade iraniana é uma das menos violentas. Chego já lá. Tem o maior índice de mulheres com nível superior do mundo. Foi uma das primeiras civilizações, das primeiras sociedades a ter mulheres ocupando cargos em ministérios, secretarias de Estado e etc. Ela é tão violenta que nos últimos 50 anos se envolveu numa única guerra porque foi invadido. Olha só que coisa violenta, né? Do outro lado, aquela grande nação pacífica, líder moral e econômico do mundo, se envolveu em quantas guerras nos últimos 50 anos? Todas! Absolutamente todas, sem exceção de nenhuma. Não há uma única guerra dos últimos mais do que 50 anos, 60, 70 anos, que não tenha um míssil americano caindo na cabeça de alguém, uma bala americana atingindo alguém, ou uma sociedade inteira sendo destruída como em Dresden, na Alemanha, em 1945. Então, essa ideologia da laicidade e as suas consequências nos parece, numa análise superficial pelo menos, muito mais perniciosa do ponto de vista ideológico do que qualquer sociedade baseada, estruturada a partir da religião. Eu duvido muito que alguém consiga apontar mais de 10 fatores que mostram que a nossa sociedade é melhor do que a sociedade iraniana, por exemplo, comparando Brasil e Irã, esse país laico que é o Brasil, em relação ao Irã, que é uma teologia. Ou a sociedade atual e a sociedade medieval. O desafio a reunir essas 10 características em relação ao processo civilizatório que sejam melhores na sociedade laica do que foram numa sociedade orientada religiosamente. Então, reconhecer a possibilidade de sistema político religioso é fundamental para uma quarta teoria política. O vínculo semântico entre o campo político e a sociedade, Dasein, diferença como valor de vida. Essas 3 coisas são um pouco mais complicadas de explicar, né? Vou falar rapidamente de maneira superficial, talvez o professor Doug explique um pouco melhor elas daqui a pouco. Né? O vínculo semântico entre o campo político e a sociedade é que as coisas no campo político não podem significar outras coisas quando elas são aplicadas efetivamente na sociedade. Ou seja, isso é um tiro direto contra Maquiavel.
Maquiavel dizia, quando você fala em moral e política, você está falando de outra coisa. Você não está falando da mesma coisa que você está falando quando você fala em moral na própria vida. Essa afirmação, esse princípio é um tiro contra Maquiavel. Ou seja, a afirmação de que os valores que devem conduzir os processos políticos devem ser os valores da sociedade, os valores da civilização. Os processos éticos dentro da política precisam ser os processos éticos da sociedade. Isso é fundamental. Isso para ficar só num dos pontos do vínculo entre a política e a sociedade. Tá? Existem muitos outros campos a serem explorados. Dasein, a ideia é, quem é o sujeito da quarta teoria política? Quem é o sujeito que vai ocupar o espaço de sujeito na quarta teoria política? Lá no liberalismo, quem ocupa esse lugar é o indivíduo. É o átomo social individual. Toda a sociedade é voltada para o indivíduo. A legislação visa garantir as liberdades individuais. No socialismo, esse sujeito é o Estado. O socialismo é a classe. A classe, perdão. Classe operária. No socialismo, o Estado eu não faço isso, falo já. Perdão. No socialismo é a classe. Apesar desse ente comunitário, a classe é, na verdade, muito mais um ente divisionista do que o sujeito de condução das questões políticas. O que acontece em qualquer sociedade que implanta o socialismo pela via revolucionária? A primeira coisa que ela faz é exterminar uma outra classe. Então, é uma sociedade bélica. Segundo, dentro da mesma classe, ela cria uma criteriologia. Quem é do partido permanece, quem não é, obedece ou morre. Então, a classe também não vai servir a quarta teoria política. No caso do fascismo, esse sujeito é o Estado. A velha máxima do Mussolini. Tudo no Estado, nada fora do Estado. A frase é um pouquinho maior, não lembro ela. Agora alguém lembra aí? Nada contra. Nada fora e nada contra. Nada fora e nada contra o Estado. Certo? No caso do nacionalsocialismo, a raça foi colocada. A raça ariana foi colocada como sujeito nessa questão. Então, nenhum desses sujeitos serve para ele. Quem é que serve, então? Ora, se você conjugar aqueles 3 primeiros princípios ali, você vai perceber o seguinte: para construir uma sociedade, é necessário que o próprio sujeito dessa sociedade surja a partir dela. Quem é esse ser no mundo que está na sociedade e constrói a si próprio, no caso do Heidegger, como ser para a morte, ou como ser no mundo, como ser presente? O Dasein. Então essa é a ideia. A sociedade é construída a partir da existência própria daqueles que vivem para ela. Então esse sujeito não é um detalhe importante. Essa noção de Dasein, ela é retirada do Heidegger, mas ela não combina perfeitamente com o Dasein do Heidegger. A ideia é construir a partir de e não apropriar-se do Dasein do Heidegger. Então esse Dasein é um outro sujeito, só com a base nesse ser presente no mundo de que o Heidegger fala. E a diferença como valor de vida, é que a quarta teoria política, ela vai imprimir no mundo a necessidade de uma geopolítica diferenciada. Essa geopolítica precisa respeitar a liberdade das sociedades e a soberania das sociedades. Então, ela precisa ser multipolar. Ela precisa ter polaridades diversas e essas polaridades viverem em equilíbrio. Então, diferença é fundamental nessa construção. Esse aí sou eu. Esse é o meu e-mail. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu fico por aqui. Muito obrigado.